boa noite a todos. A todos que estão aqui, presentes na Igreja Evangélica Reformada de Carambeí, e aos irmãos também que estão participando em casa, e também aos grupos que estão nas igrejas locais assistindo a essa quarta palestra. Eu espero que todos possam se sentir assim acolhidos, bem-vindos, e que juntos a gente possa continuar aprofundando o nosso conhecimento, para que a gente possa crescer mesmo em Cristo Jesus cada vez mais, até que a gente alcance a unidade da fé e do conhecimento de filhos de Deus. Essa é a quarta aula sobre o assunto a Igreja Reformada, e esse curso está sendo oferecido pelas igrejas evangélicas reformadas no Brasil, por meio do Instituto Reformado de Educação Teológica. Antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração e assim pedir a bênção sobre o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque podemos nos aproximar de Ti por meio de Cristo, o nosso Salvador. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, obrigado pela oportunidade que temos de agora também estudar a Tua Palavra e fazermos isso juntos. Dá que aquilo que for falado, exposto, possa ser claro e que fale também ao nosso coração, para que não mude apenas os nossos conceitos, mas também a nossa forma de agir, de nos relacionarmos e também toda a nossa ação, tanto dentro da igreja como lá fora. Atende, Senhor, também os nossos pedidos, as nossas orações das comunidades aqui em Carambeí, Colônia, mas também das outras igrejas. E cuida, Deus, para que as igrejas reformadas no Brasil possam continuar crescendo, sempre para a Tua honra, para a Tua glória, promovendo este Evangelho de Cristo e anunciando a todos os povos. Também te pedimos, ó Deus, esteja com cada um que está assistindo, que está aqui presente, que a gente possa estar mesmo neste local e possa ter a paz para ouvir, para falar. Assim te pedimos a Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a Igreja Reformada, sim, mas mais particularmente sobre o governo e a disciplina da Igreja Reformada. E os pontos aqui são as perguntas que temos, Quem é o dono da igreja? Quem manda? Qual é a autoridade do conselho? Qual é a responsabilidade da igreja? E qual a relação entre conselho e igreja? É muito comum a gente ouvir questões, tá? Acho que aqui na igreja também, ou na igreja da qual você é membro. A igreja precisa mesmo organizar todas as tarefas, todas as atividades? Ou as coisas podem surgir assim mais de forma espontânea? E será que a nossa forma de governo, como nós temos hoje, por um conselho, não inibe a participação dos membros da igreja? E será que a forma como organizamos as nossas reuniões, será que isso também não dificulta o trabalho do presbítero, do pastor, dos diáconos? Ou até mesmo umas questões mais básicas. Por que temos uma forma de governo? Você já parou para pensar? Por que nós temos? E qual que é a base desta forma de governo? De onde que ela vem? Bom, nós já tivemos várias aulas falando sobre a teologia, um pouco da história, nós vimos sobre o culto. E se formos resumir a questão da teologia reformada, nós veremos que, em síntese, tudo fala sobre Cristo. E a Igreja Reformada quer colocar Cristo no centro, quer ser bem cristocêntrica. E é sobre isso que nós queremos falar também, tá, nessa aula. E quero colocar como tema para nós a questão do governo da igreja e da sua disciplina, e resumir isso, então, com esse tema: guardar a igreja em Cristo Jesus. Se a gente fosse resumir o trabalho, vamos dizer assim, dos oficiais, ele se concentra nisso: guardar a igreja em Cristo Jesus, guardar na fé, para que a igreja possa crescer. E nós vamos dividir isso em 3 blocos, 3 pontos.
a igreja, a sua organização e a disciplina. Primeiro, então, sobre a igreja. Quando a gente fala sobre a igreja, a gente tem que lembrar sempre dos conceitos bíblicos. A igreja, ela existe pela graça da sua união com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23 deixa isso muito claro. Colossenses 1, 19 também. A igreja é por Jesus reunida, diz o Catecismo de Heidelberg, dentro de todo o gênero humano e por ele também protegida e sustentada. Catecismo de Heidelberg, domingo 21, resposta 54. Vejam, a igreja, então, é o corpo de Cristo presente na terra. Ele é o seu Salvador. Mas veja o preço que ele pagou por isso. Ele deu a sua vida para a igreja. Ele a amou, ele se entregou por ela. Ele a redimiu, ele tem cuidado dela. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco sobre essa frase. Qual que é o pensamento que te vem quando você diz isso, quando você confessa isso? Porque é isso que nós fazemos. Nós confessamos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Mas o que muda? Quais são os conceitos que vêm junto aí? Para mim, confessar Jesus Cristo como cabeça da igreja é algo que traz segurança. Como igreja, como conselho, nós apontamos para Cristo. Isso quer dizer que nós podemos ser falhos, como igreja, como conselho, mas nós apontamos para Cristo, que nunca falha, que nunca erra. E eu acredito que se a igreja consegue fazer isso, mostrar quem Cristo é, ela também está sendo missionária. Ela está falando de Cristo. Veja, ela não está se autopromovendo, dizendo, venham participar desta igreja porque ela é tão perfeita, ela tem um conselho tão bom. Não. Ela tem um Senhor, que é Jesus Cristo, que é pregado, e esse evangelho é vivido. Claro, com erros, com acertos, sim, mas quando há erros, nós também reconhecemos. Vejam que bonito. Cristo, então, como a cabeça e como um aspecto missionário também. Então, Cristo é o soberano Senhor da igreja. Quando a gente diz isso, a gente diz também que nós não temos um sistema de governo democrático dentro da igreja. Às vezes, os nossos membros, muito influenciados aí pelo sistema de cooperativa, acham que a Assembleia pode decidir muita coisa, mas cuidado. Nós não temos um sistema democrático. O que temos, então? A gente chama isso, com uma palavra muito bonita, cristocracia, ou seja, o governo de Cristo. A sua vontade deve ser feita, os seus ensinamentos precisam ser postos em prática. Logo, tudo na igreja gira em torno de Cristo. Jesus, o Messias, deve estar no centro. Vejam como tudo se encaixa. Nós falamos da teologia, né? Cristo no centro, falamos do culto, Cristo no centro, e agora falamos de como a igreja é organizada, ou seja, a estrutura dela, o governo dela, também Cristo no centro. E aí passamos para os dons de Cristo, os ofícios. Quando a gente pensa numa igreja cristocêntrica, vem também algumas perguntas. Perguntas simples. Como permanecemos unidos em Cristo? A igreja cristocêntrica busca permanecer unida em Cristo, mas como fazemos isso? Como a estrutura da igreja pode nos ajudar a permanecer unidos em Cristo? Se a gente observar a história da igreja, veremos que sempre se buscou guardar a igreja perto dos ensinamentos de Cristo, mas também perto da pessoa de Cristo, da sua vida, da sua vinda, melhor dizendo, né? Da sua morte, ressurreição e ascensão. Se a gente pega, então, a igreja, desde o início, a gente percebe que ela sempre buscou ter instrumentos para garantir esse testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
A gente destaca 3 aqui: os ofícios, as escrituras sagradas e as confissões. O credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Eu acho que essas questões estão ficando cada vez mais familiares para nós. E sobre esse último, ou primeiro aspecto, desculpa, os ofícios, nós limitaremos a nossa abordagem. Algo interessante aqui. Os ofícios, tá? A gente está falando de o que a gente hoje conhece como presbíteros, pastores, ministros da palavra, melhor dizendo, e diáconos, tá? Os ofícios. Ali na igreja, na primeira igreja, já também se teve essa noção de que precisamos ter ofícios, pessoas então que guardam a igreja em Cristo Jesus. No início eram os apóstolos e depois eles passaram isso para os presbíteros. E essa questão dos ofícios também não surgiu da noite para o dia. Então é uma coisa que foi crescendo aos poucos e se consolidando até o que nós temos hoje dentro da igreja reformada. Mas percebam que os ofícios são, primeiro, antes de termos uma escritura como nós temos hoje, delimitada por um cânon, antes de termos também as confissões, nós temos os ofícios. E esse fato histórico é importante. E essa fixação dos ofícios se deu ali por volta do século II, depois de Cristo. Tá, mas o que fazer com esses ofícios? Se a gente observa a palavra de Deus, as Escrituras, lá nós não vamos ver esta palavra ofícios. A gente não encontra lá. Também nós não vamos encontrar uma descrição sistemática desse termo. E nem devemos procurar por uma descrição sistemática de governo da igreja. Mas o que nós temos, então? Nós temos, sim, diretrizes essenciais e irrevogáveis. Ou seja, esses nós temos que seguir. No Antigo Testamento, lá nós encontramos, não diretamente uma referência aos ofícios, como os conhecemos hoje, mas sim algumas informações sobre o ofício de Cristo. E nós sabemos como ler o Antigo Testamento. Nós sempre lemos o Antigo Testamento olhando para Cristo. Essa é a chave para entender o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento nós encontramos, resumidamente, 3 palavras que ajudam a entender a questão do ofício e também da organização da igreja. São elas: ordem. Ordem é muito importante. Quando você pega o culto do tabernáculo, o culto depois no templo, leiam esses textos de Levítico, como tudo tem ordem ali. Como tudo é feito de forma clara, serena, transparente, todo mundo sabe o que vai acontecer. Outra palavra é o serviço. E a última é o ensino. Existem, então, vários elementos, tá, que a gente pode destilar desses 3 ainda. Os sacerdotes eram responsáveis, por exemplo, por ensinar a lei, por fazer o culto de ofertas, ou seja, aquela parte de reconciliação com Deus, o perdão, o louvor, a questão da oração, o cuidado um com o outro, a direção também. E, por último, a gente poderia destacar a bênção sacerdotal. E assim também os sacerdotes, mas também os levitas, apontam para esse ofício de Cristo. Avançando, nós podemos falar sobre o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós percebemos que todo trabalho no reino é serviço. Talvez essa conotação de serviço, ela se perdeu o lado bonito disso, mas servir é uma palavra muito bonita. Tá? Servir não tem apenas a ver com um peso, mas servir tem a ver com servir com alegria. E todos os cristãos são chamados a ser servos, são chamados a servir, ou seja, a ter ali o seu espaço dentro do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça da igreja, cada membro tem o seu espaço. E a exemplo de Cristo, nós então também servimos. Cristo ele veio para
servir e não para ser servido. E deu a sua vida em resgate por muitos. Todavia, alguns cristãos receberam um ofício especial. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Éfeso, ensina que Jesus, antes da sua ascensão, antes de subir aos céus, ele designou, então, para a edificação da sua igreja, algumas pessoas. Na verdade, ele está colocando que a igreja recebeu pessoas como dons. O texto é assim, Efésios 4, 11 e 12. E ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, pessoas aqui como dons. Segundo João Calvino, Paulo mostra que a única forma da igreja permanecer firme e inabalável é quando ela se sustenta nos meios ordenados por Deus. Para o reformador, os ofícios não são apenas essenciais para o bem-estar da igreja. Eles também representam Cristo. Os ofícios representam Cristo. São representantes de Cristo. Desculpa por falar bem pausado sobre isso, mas é importante, porque aqui tem uma diferença muito grande com a Igreja Reformada e a Igreja Católica. Nós não cremos, assim, que os presbíteros, pastores, diáconos tenham um caráter inapagável por si só. Tá? Tanto é que os presbíteros, depois de um tempo, voltam para os bancos da igreja, voltam como membros ativos. O que nós temos é que o ofício que a pessoa está exercendo se torna, então, essa base para ser um representante de Cristo, um embaixador de Cristo. E isso não tanto, então, pela pessoa, né, mas pelo seu ofício. O que isso quer dizer? Que a pessoa que é enviada para fazer visitas nas casas, ela tem essa autoridade por causa da palavra que ela vai pregar. E por causa de Cristo que ela está representando. Na forma, isso é sublinhado, tá? Essa questão de sermos embaixadores. A todos os que são instalados é dado essa palavra de Cristo. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bonito poder fazer assim o teu trabalho como presbítero. Você está sendo enviado por Cristo. E a pessoa que te recebe, recebe Cristo. Mas, falando do ofício e dos ofícios, nós temos uma dificuldade. Uma dificuldade que, ao longo do tempo, está aí na teologia reformada. É como entender, então, a relação entre os ofícios, ministros da palavra, presbíteros e diáconos, tá? Esses três juntos, e o ofício universal de todos os cristãos. Qual é a relação desses dois? Alguns pensam que os ofícios inibem a participação dos membros. Outros que a concentração no sacerdócio universal de todos os cristãos deprecia a importância dos ofícios dentro da igreja. Em todo caso, os membros não são apenas meros ouvintes ou de segunda categoria. Eu tenho assim uma antipatia muito grande por essas palavras, clérigos e leigos. Eu acho que elas não ajudam dentro da igreja. Eu acho que elas dificultam o nosso trabalho. Nós todos somos cristãos. Todo cristão é ungido pelo Espírito Santo e recebe dons, como está escrito em 1 Coríntios 12. Todo cristão é um membro vivo, ou na linguagem bíblica, e daí fazendo uma referência a Pedro, uma pedra viva. E daí ele continua, todo cristão também é sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, essa questão do sacerdócio universal de todos os cristãos exige uma análise mais detalhada. Como nós, cristãos, nos relacionamos com a igreja? E como nós, como cristãos, estamos exercendo a nossa tarefa de profeta, sacerdote e rei? O Catecismo de Heidelberg coloca algumas vezes umas expressões que eu acho fantástico. Por isso a recomendação também leiam o Catecismo de Heidelberg. Ele coloca assim, que todo cristão, na verdade, tem que participar com boa vontade e alegremente para o bem e a salvação dos outros membros. Veja que bonito. Então, quando eu venho para a igreja, eu venho para trazer alegria, eu venho de boa vontade, eu participo das questões da igreja dessa forma, para que eu possa também fazer bem aos outros e também ajudar os outros a crescer na fé. A relação entre os oficiais e os membros pode ser, então, descrita como uma palavra só. Uma interação, há uma interligação entre os dois. É como se a gente colocasse assim, um ao lado do outro. E os dois se ajudam mutuamente. Sim, o conselho, ministros da palavra, presbíteros e diáconos estão para dar direção à igreja, mas a igreja também participa. Eu acho sempre tão bonito isso. Não que seja feito tanto proveito disso, mas em todas as igrejas reformadas, eu acho, deveria ser dito assim, que antes da reunião do conselho, que qualquer membro que tiver algum ponto para a reunião do conselho pode entrar em contato com o pastor ou o presbítero. Às vezes é o pastor do bairro e às vezes é o presbítero do bairro. Ou seja, cada membro tem aí a sua responsabilidade, precisa participar junto. Se eu tenho alguma questão, eu tenho a obrigação de colocar isso para o conselho, como um ponto na agenda. Então, cada um de nós é, assim, chamado para trabalhar dentro da igreja, se comprometer. Acho que essas ponderações podem ajudar. Contudo, nós precisamos ainda sistematizar algumas coisas. Não vou fazer isso agora, mas talvez encorajar outros para fazerem isso. Como é que a gente pode dar mais forma a esse ofício universal de todos os cristãos? Como é que nós, como membros que participamos da igreja, podemos nos comprometer mais, tanto dentro da igreja como lá fora? O ponto meu central nessa questão eu acho que a nossa tarefa como membro não se concentra em vir apenas domingo para a igreja e ouvir, mas é mais que isso. E o que é, então? Vamos deixar esse assunto e avançar. Vamos nos concentrar no próximo tópico, a organização. Nas Escrituras Sagradas, eu já falei, nós não encontramos assim uma descrição para o governo da igreja. O que temos são diretrizes essenciais e irrevogáveis. Cristo deu dons à sua igreja, Efésios 4, 11. Pessoas, então, que deveriam ocupar as 3 tarefas essenciais. O que temos na Bíblia, então, não são necessariamente esses 3 ofícios, tá? Presbítero, pastor e diácono, mas sim 3 tarefas. 3 tarefas, que nós interpretamos, então, desta forma, como presbítero, ministros da palavra e diáconos. E daí as tarefas são pregação, a direção espiritual, né, porque sempre é uma direção espiritual, onde envolve também a disciplina, nós vamos falar isso depois, e o diaconato, ou seja, o exercício da misericórdia. E sobre essas tarefas, você pode ter mais 20 tarefas dentro da igreja. Mas Cristo disse assim, essas 3 são essenciais.
nós não podemos ficar sem elas. Essas três precisam ser exercidas dentro da igreja. Tem que ter. Essa é a questão. É muito forte isso. Mas é que Cristo quer governar a sua igreja dessa forma. Ele quer ser representado por meio dessas três tarefas: a pregação, pastorado e o diaconato. E que bonito, né? A gente pode então ver Cristo presente nessas três tarefas quando exercidas dentro da igreja. Podemos ter bem mais. Os presbíteros, primeiro. Então, a fim de cuidar do seu rebanho, Cristo escolhe pessoas que devem pastorear as ovelhas. Pedro faz o seguinte apelo aos presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está ao seu cuidado. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E ele continua: não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5, 1-4. E Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso, ele reúne os presbíteros ali. E ele dá a eles a seguinte ordem, uma ordem que a gente sempre dá para os primeiros, os presbíteros que estão entrando, né? Cuidem de vocês mesmos, presbíteros. A gente tem que, às vezes, parar, né? Antes do ponto, quando a gente está lendo a Bíblia. Às vezes isso ajuda. Aqui também, presbíteros, a primeira tarefa é cuidem de vocês, da parte espiritual de vocês, da família de vocês. E daí depois ele coloca: cuidem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, episcopos, literalmente supervisores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. E Tito 1, 5 e 9, lemos: a razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo escreve isso a Tito, né? Foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ensinar a disciplina aqui de novo. Essas duas partes são resumidas aqui. Se a gente pega daí mais as confissões e a Constituição que nós temos dentro da IR, das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil, nós vamos ver então que aos presbíteros, juntamente com os ministros da palavra, cabe essa tarefa de pastorear a Igreja de Deus. E para isso eles precisam estudar a palavra de Deus, praticar a meditação e falar continuamente desses mistérios da fé, da graça revelada em Cristo Jesus. Eles devem ser pastores de si mesmo e dos outros, dar direção à vida da igreja, visitar fielmente os membros da igreja, estimular os jovens e os adultos. Isso vocês vão encontrar tudo na forma de instalação para presbíteros. Então, estimular os jovens e os adultos para o serviço do Senhor, devem estar atentos uns aos outros e ao ministro da palavra, pelo ensino e trabalhos dos quais são corresponsáveis. Veja, o conselho, então, é aquele que abraça o pastor. Eu acho bonita essa expressão e eu sinto isso muitas vezes do conselho. E como é bom a gente poder sentir isso como pastor. Saber que nessa caminhada, que às vezes é sozinha, é árdua, a gente não está sozinho. Tem pessoas que vêm bater lá no meu escritório e vêm e dizem: eu quero orar com você, pastor. Que bonito isso. Compartilhar alegrias, às vezes tristezas também precisa, mas também momentos alegres. E aí o ministro da palavra. Sobre ele,
nós temos mais claro, falando até sobre evangelistas e missionários, do que sobre o ministro da palavra, tá, dentro da Bíblia. Mas temos também vários textos que mostram esta importância de ter alguém totalmente dedicado a essa função. Um deles é 2 Timóteo 4:2, um texto muito usado, né, a importância da pregação da palavra e daí também o estudo dela. Então, aos ministros cabe pregar e explicar, aplicar a palavra de Deus, ou seja, pregando, eles vão mostrar quem Cristo é. Então, pregar não é apenas fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto, ou uma boa aplicação do texto, mas é mostrar Cristo. Eu acho tão significativo nas nossas igrejas que nós temos as iniciais de Cristo no púlpito, o Ri e o Rô, as primeiras letras de Cristo no grego. Isso faz com que a igreja se lembre, mas também o pastor se lembre. Eu preciso anunciar a Cristo. Pregar de tal forma que as pessoas possam ver a Cristo. Possam entregar a sua vida para Cristo. Então, a eles cabe também a tarefa de dirigir os cultos, investir os oficiais, exercer o cuidado pastoral da igreja junto com os presbíteros. Isso vocês podem ler na Constituição da IE. E na forma para a instalação e investidura dos ministros da palavra, nós encontramos também algumas coisas bonitas. Eles conclamarão a igreja a testemunhar do evangelho no mundo e a conquistar através da vida e da ação outros para Cristo. Vejam, há tanto tempo atrás essa forma existe, né? E essa forma já mostra a importância da missão. Que o trabalho do pastor não se limita a essas 4 paredes da igreja, mas vai além. Ele precisa ser missionário também. Instruir os jovens, guardar a boa ordem e a disciplina na igreja, junto com os presbíteros. E eu acho que esse é um ponto que é bem destacado na forma. E o texto que é usado é 1 Coríntios 14:40. Que tudo na igreja seja feito com decência e ordem, conforme a vontade daquele que não é Deus de confusão, e sim de paz. Quero fazer uma pausa aqui, no sentido de uma avaliação. Vamos avaliar, então, algumas questões. Como é que é a situação atual? Qual que é a relação entre os presbíteros e o ministro da palavra? Tem um texto que é significativo e muito forte dentro da tradição reformada, que é 1 Timóteo 5:17. 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Com base nesse texto, João Calvino, o reformador, ele argumenta que o ministro da palavra é também um presbítero. Ele é um presbítero. A diferença é que o ministro da palavra ele se dedica totalmente ao serviço e que ele tem uma formação acadêmica. Se essa é uma questão tão central nas Escrituras, como podemos colocar isso em prática? Por que será que hoje o trabalho pastoral está cada vez mais restrito ao ministro da palavra? Porque a gente percebe isso, que às vezes os presbíteros deixam de fazer visita. Às vezes tem o lado da igreja também, que acha que quando o presbítero faz a visita, não foi uma visita, porque o pastor não estava junto. Mas se o presbítero é pastor, a visita foi feita. E por que será que hoje o trabalho pastoral está cada vez mais restrito também ao ministro da palavra, né? E será que os pastores estão deixando de se distinguir pela pregação da palavra? Ou será que os presbíteros estão deixando de exercer sua função de pastores? Eu acho que tem um pouco de tudo aqui, tá? Cada vez mais vemos ministros ocupados demais com as suas atividades administrativas e às vezes deixam o ensino, o estudo de lado, deixam as visitações de lado.
Ao mesmo tempo em que vemos também presbíteros cada vez mais ocupados com o número de reuniões e com as tarefas que eles têm que cumprir. E às vezes essas tarefas, esses cargos, são mais importantes do que o olhar pela comunidade. Mas nós falamos das tarefas: pastorado, pregação e diaconato. Essas três têm que estar presentes, senão a gente não está sendo uma igreja que busca viver conforme a palavra. Uma outra questão: a situação do evangelista. Eu vou falar bem breve. Desde 2017, o Sínodo reconhece o evangelista como ofício. Tá? Então, dentro dos três ofícios que nós temos, ministro da palavra, presbítero, diácono, nós também temos o ofício de evangelista. Existem algumas considerações feitas neste manual de chamado para evangelistas de 2017. E uma delas é que o evangelista sinodal ele pode pregar em todas as igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Não poderá ministrar os sacramentos, isso fica restrito ao pastor. E destaca-se também que o evangelista tem uma função pastoral no campo onde ele serve. E que não há, biblicamente, uma hierarquia de funções no reconhecimento dos diferentes dons a serviço do reino de Cristo. Ou seja, dentro do sistema de governo que nós temos, um sistema de governo presbiterial, um sistema de governo do conselho, onde os presbíteros juntos com os diáconos e os pastores cuidam da direção da igreja, não há diferença também com o evangelista, ele ocupa ali também o seu espaço. Uma outra questão, eu acho que todas as igrejas devem reconhecer isso, que às vezes é difícil você conseguir candidatos para os ofícios. Às vezes pode ser uma luta isso. Mas vejam isso como um sinal, um alerta. Quando você percebe assim que há dificuldade de achar pessoas capacitadas para o trabalho, é porque a igreja precisa agir. Ela precisa formar os jovens adultos, desde jovenzinhos já, para que eles possam, no futuro, ser bons líderes. Então, é um sinal. Se isso está acontecendo, aí o Conselho tem trabalho para fazer. E é um trabalho muito bonito. Capacitar a nova geração para esse trabalho da liderança da igreja. E assim representar a Cristo. Falar um pouco sobre os diáconos também, e algumas questões referentes a eles. Aos diáconos cabe a tarefa de servir, demonstrar o amor de Cristo, ou seja, ir à frente do trabalho da misericórdia. Ir à frente. Ou seja, o diácono não precisa fazer tudo sozinho, mas ele pode juntar várias pessoas para ir com ele e fazer essa atividade. Em Atos 6, nós lemos que 7 irmãos foram eleitos para servir. Se a gente ler o texto bem, a gente vai perceber ali que os diáconos não foram ali inventados, ou que o diaconato surgiu ali, mas ele já estava lá. Ele foi apenas institucionalizado. Já havia pessoas que estavam servindo as viúvas, mas precisava-se de mais pessoas para servir as viúvas da fala grega. Então, veja que bonito, já existia diáconos e agora eles estão colocando isso para a igreja, institucionalizando isso e também mostrando como eles fizeram. Ou seja, eles escolheram pessoas aptas dentre eles, do meio do corpo de Cristo, para fazer esse trabalho. Nós temos algumas dificuldades com a diaconia dentro do corpo das igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Uma delas, eu acho que ela é bem conhecida, é que a gente vê o diácono como aprendiz de presbítero, o que ele não é.
tá? Ele não é aprendiz de presbítero. Então, eu sugiro que os conselhos também pensem em colocar na lista pessoas mais maduras para o diaconato. Pessoas mais maduras. Às vezes isso pode ajudar. E que o diaconato, o serviço de misericórdia, dentro da igreja e lá fora, é um trabalho bem delicado. Eu louvo as igrejas evangélicas, eu louvo a Deus pelo trabalho que as igrejas podem realizar ao redor. Várias igrejas têm um trabalho assim, social, mas eu acredito que nessa parte nós podemos talvez fazer mais do que estamos fazendo. Eu não sei o que, mas eu gostaria que a gente orasse por isso. Algumas considerações aqui. Pensando, então, nos 3 ofícios, tá? E deixando de lado o ofício de apóstolo. Tá? O ofício de apóstolo, os apóstolos eram testemunhas oculares, os apóstolos serviram dentro de um determinado tempo. Então, nós não usamos mais este ofício, não temos mais esse ofício no nosso meio. Acho que o livro do reverendo Nicodemos, Augustus Lopes, pode ajudar muito nessa questão, o livro sobre os apóstolos que ele escreveu. Mas a relação, então. Se nós pegamos esses 3, ou os 4, colocando o evangelista aqui junto também, nós vamos perceber, assim, dentro da constituição das nossas igrejas, algo muito importante. A Constituição diz assim: esses ofícios se distinguem entre si não em dignidade ou em honra, mas em missão e em serviço. Então não há uma hierarquia aqui, mas todos têm tarefas diferentes. Tarefas diferentes. Mas dentro do conselho, todos têm voz e todos têm que ter vez também. Aí uma questão de unidade. Esses 3 ofícios, eles formam junto o que nós conhecemos então como o conselho da igreja. E o conselho, dentro da visão reformada, tem então a autoridade final. Acima então também da assembleia da igreja. E a assembleia tem como objetivo esclarecer as decisões do conselho e também sondar as opiniões. A assembleia pode com certeza assumir uma postura crítica perante o conselho, mas ela nunca poderá afastá-lo por voto. A Assembleia não tem esse direito. Em outras palavras, na igreja não temos uma democracia em que o poder está com a maioria, mas sim uma forma, então, de governo presbiterial ou representativo. Dentro do conselho, eu acho que, o manual A Igreja Viva coloca isso de forma muito enfática, pensei, vou fazer a mesma coisa, que uma das primeiras tarefas do conselho é o culto. O pastor Raul falou que é responsabilidade do conselho programar os cultos, realizar os cultos, chamar para o culto. E o primeiro ponto do conselho é esse, os cultos. Então, cuidar para que os cultos possam ser organizados, cuidar dos seus pastores para que eles possam realizar os cultos, cuidar também dos membros. Por isso que nós fazemos as orações também dentro da sala do conselho, antes do culto, para que essa palavra possa entrar no coração dos membros. Fora essa questão do culto, a liturgia também é responsabilidade do conselho, não do pastor. E aí, o terceiro elemento que eu gostaria de enfatizar também, culto, liturgia e ensino. Eu acho que isso deve ser ponto de pauta dentro dos conselhos. É importante que o conselho, como um todo, saiba o que é dado na escola dominical. Quem que está dando aula da escola dominical? Quem que é aquela pessoa? Porque essa é a nossa base. Nós vamos precisar de presbíteros no futuro para fazer as tarefas que Cristo nos colocou para fazer neste mundo. Nós não estamos brincando de ser igreja, mas vamos fazer a tarefa que Cristo nos colocou para fazer. E por isso nós precisamos, desde a base, educar, ensinar, até os mais idosos,
com o catecismo de chá ou outras coisas assim. Então, culto, a liturgia, o ensino e o pastorado. Eu acho que o conselho, seja na reunião do conselho ou numa reunião pastoral, precisa ouvir o relato das visitas, para saber o que se passa dentro da igreja. Então, e também aconselho que todos os presbíteros façam visitas, mesmo o presidente e tal, nem que seja para algumas famílias só, as famílias dos presbíteros do bairro lá. Mas para que ele possa também ter essa tarefa. Nem que ele tenha lá 4 ou 10 endereços à sua responsabilidade, mas todos os presbíteros têm que fazer visitas, têm que ter contato com os membros. Fora os outros assuntos que estão aí também no manual da Igreja Viva, e os conselhos têm esse manual e podem olhar também ali quais são as tarefas, as atribuições do conselho. Mas eu quero avançar e ir para o terceiro ponto, a questão da disciplina. E essa abordagem não vai ser tão teológica bíblica, mas vai ser uma abordagem mais histórica. Para Calvino, a principal função dos presbíteros era a disciplina caridosa para com aqueles que estavam se desviando da igreja. Então, Calvino viu que as pessoas, às vezes, não estavam frequentando tanto, e ele queria trazê-los para perto. E essa era a função dos presbíteros: pastorear, trazer de volta. Enquanto que a dos diáconos seria o auxílio para as pessoas necessitadas que houvessem na comunidade. Essa era a visão de Calvino. Não tanto apenas da comunidade, da fora também. Tá? Mas há uma diferença entre Calvino e Lutero. Lutero foi, então, um dos primeiros reformadores, né? O primeiro reformador, primeira geração ali. E ele não deu tanta atenção à forma de governo. Ele estava mais preocupado com outras questões, com a doutrina da graça e com uma reforma ética e moral da igreja. Então, para Lutero, existia só um ofício, que era o ofício de ministro da palavra. E acabou, então, que todo o poder, ou toda a questão espiritual, acabava, então, para o ministro da palavra. Para Calvino, a disciplina que ele queria que os presbíteros praticassem tinha um caráter muito mais curativo do que punitivo. Então, era para trazer de volta. Mas tem uma outra distinção que a gente tem que fazer, agora com Calvino e os anabatistas. Os anabatistas, eles são conhecidos como representantes da reforma radical. E a disciplina, para eles, tinha um caráter sacramental. Explico. A descrição do processo de disciplina, encontrada então em Mateus 18, vocês lembram do texto? Mateus 18, ali, o processo de disciplina, era para os anabatistas uma prova que deveria haver excomunhão da igreja. Ou seja, que a pessoa poderia ser excluída da igreja. Já para a igreja reformada, era uma prova que a igreja é uma reunião de pecadores, pessoas, seres humanos. João Calvino nunca equiparou a disciplina como uma marca da verdadeira igreja. Para ele, sempre onde a pregação da palavra é dada e ouvida, e onde os sacramentos são aplicados de acordo com a Bíblia, tem-se uma igreja genuinamente cristã. Independente se as pessoas que estão ouvindo a pregação ou participando dos sacramentos estão ou não pecando. Posteriormente, os reformadores, seguindo Butzer, nesse ponto, introduziram a aplicação correta da disciplina como marca da verdadeira igreja. O que eu quero que vocês guardem disso? Que Calvino ele nunca negou, tá, a importância da disciplina. Ele nunca negou. Mas não podia concordar com a ideia já presente entre os anabatistas da
comunhão verdadeiramente cristã, ser uma comunidade onde só existem pessoas sem pecado ou arrependidas. Quando eu faço a instrução para os catecúmenos de profissão de fé, eu sempre explico algo que, na primeira vez, poucos entendem. É a distinção entre a igreja visível e invisível. Mas acho que aqui vai ser diferente. Mas a igreja visível é aquela que a gente conhece, com os seus defeitos, com as suas imperfeições. Mas a igreja invisível, tá, é uma igreja apocalíptica, uma igreja celestial. E não cabe a mim fazer uma distinção, não cabe a mim, nem cabe aos presbíteros fazer distinção. Acho que a parábola do joio e do trigo aqui é significativa. Deixa os dois crescer junto. Então, para Calvino, essa questão é muito forte. Cuidado, porque os anabatistas foram para um extremo. Queriam uma igreja totalmente pura e santa, sem pecado algum. E isso nós não vamos ter aqui na Terra. Nós não vamos conseguir. E precisamos, sim, que Cristo nos molde. Deixa eu fazer uma análise de tudo isso, para ver se ajuda. Porque essa análise histórica, eu coloco aqui não à toa. Nós enfrentamos dificuldades com a disciplina. Sim, encontramos várias dificuldades. Não é fácil, dentro do nosso contexto pós-moderno, disciplinar alguém. Às vezes a gente precisava fazer, e às vezes a gente não faz. Às vezes, precisamos disciplinar publicamente e deixamos. Contudo, não quero dizer que a disciplina não é praticada dentro das igrejas evangélicas reformadas. Ela é sim. Ela é sim. É muito do contato pastoral, onde nós pontuamos as coisas assim. Então, eu gostaria de argumentar dessa forma, que as igrejas evangélicas reformadas, como muitas outras, são igrejas na luta. Nós lutamos. Lutamos por ser igreja de Cristo. E isso vai continuar. Uma igreja que busca crescer no amor e no serviço a Deus. Essa é uma busca constante, em oração. E é uma igreja onde a palavra de Deus tem sido anunciada a cada domingo. Cristo é apresentado. Os sacramentos são administrados de forma pura e verdadeira. É uma igreja também que sabe que precisamos um do outro, em especial dos ministros da palavra, dos presbíteros e dos diáconos, dos evangelistas, para crescermos na fé, no amor e na esperança, bem como na prática da vida cristã. Precisamos de igrejas comprometidas a serem comunidades de graça, em que todos falem a verdade em amor, uns com os outros. Novamente eu volto aqui para Efésios 4, agora o versículo 15. Muito bonito. Eu sugiro que a gente releia esses textos, o capítulo 4 de Efésios. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos também de igrejas que cresçam em conjunto à medida que o Evangelho é proclamado no contexto cotidiano. Precisamos de igrejas em que, segundo as palavras de Calvino, as demonstrações privadas significam que a palavra de Deus não permanece inativa. E nós precisamos de igrejas que tenham a humildade de caminhar juntas, como sínodo. Igrejas irmãs, onde nós buscamos essa nossa unidade em Cristo Jesus. E por isso, a oração, o hino 137, como uma parte final, o hino 137, depois eu sugiro que a gente cante ele antes da gente se despedir, mas ele fala, então, traz essa oração: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem e renova seu vigor. E na estrofe 3, dá amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus, a pregar teu evangelho
e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. É Cristo que quer fazer isso. E quer fazer isso também por meio dos ofícios de ministro da palavra, presbíteros e diáconos e evangelistas. E de coração, espero que as igrejas possam colocar sempre Cristo no centro. Obrigado pela atenção de todos. E gostaria de agradecer a Deus também por meio de uma oração, e depois nós teremos um momento aqui de discussão e perguntas. Pai amado, nós recebemos várias informações, mas queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Também das igrejas evangélicas reformadas no Brasil, que há tantos anos caminham juntas. E queremos buscar, ó Deus, novamente, como igrejas, nos aprofundar nas Escrituras, nas tuas verdades, e colocar em prática essas tarefas que o Senhor nos colocou, de pregar o Evangelho, tanto de púlpito como nas casas, fazendo as visitas, chorando com as pessoas, de pastorear, Senhor. E dá também aos presbíteros que foram chamados por Ti, por meio da Tua igreja, que eles possam se comprometer novamente com esse seu chamado. E capacita-os, ó Deus, para serem verdadeiros pastores do rebanho. Pessoas que estão dispostas a suportar um ao outro, dar apoio e caminhar junto. Também esteja com os diáconos, ó Deus. Que tarefa bonita de ajudar, com ação, com trabalho, com o serviço, mostrar a Tua presença neste mundo. E dá que isso possa ser visto, Senhor, que esse trabalho possa ser abençoado dos diáconos. E que mais e mais a gente possa crescer nessa tarefa da ação da misericórdia. Cuida de nós, ó Deus, das Tuas igrejas. Cuida das igrejas cristãs, irmãs nossas, para que juntos a gente possa ter este amor um pelo outro, este caminhar junto, em oração também. E dá-nos a unidade que precisamos em Cristo para tal. Também te pedimos, atende e ouve as nossas petições. Atende também, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor. São tantas bênçãos, Senhor. O Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar e para edificar a Tua igreja neste mundo, para ser este lugar que aponta para Ti. E dá que a gente possa mesmo continuar testemunhando do Teu amor. Quando erramos, Senhor, perdoa-nos. Quando deixamos de Te servir, Senhor, põe-nos em movimento. E não permita, ó Deus, que a Tua igreja esfrie diante das questões que enfrentamos, mas que ela possa crescer cada vez mais. Isso sim te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.